Olá, alunos e alunas, tudo bem? Estão acessando o Classroom, estão confirmando as presenças, fazendo as suas atividades? Vocês precisam fazer a sua parte, né? Então vamos começar a aula de hoje e a aula de hoje a gente vai finalizar toda essa parte de nutrição, que nós já estamos há algumas aulas falando, né? Então acho que todo mundo já tá bem claro isso, assim eu espero, né? Assim todos nós, professores de vocês, esperamos, tá? E aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar sobre o sistema digestório, tá? Então, a nossa retomada de hoje. Aula passada, falamos sobre os transtornos alimentares, estão lembrados? Anorexia, bulimia, compulsão, falamos sobre as causas, sobre os sintomas e o tratamento. Na aula de hoje, a gente vai conhecer mais alguns problemas alimentares. Nós já falamos, lembram? Em aulas passadas de obesidade, de colesterol ruim elevado, de diabetes. E nessa aula a gente vai finalizar esse assunto de nutrição com mais alguns probleminhas aí. Probleminhas, modo de dizer, né? Porque são problemas importantes que podem afetar a saúde e que têm relação com a alimentação, tá? Então, lembrando aqui, a alimentação saudável, como a gente já viu em vários momentos, né? Ela é essencial para uma vida longa e uma vida feliz, tá? E o que a gente vai ver nessa aula, quais são os problemas relacionados à alimentação que a gente vai ver? Doenças cardiovasculares, entre elas a gente vai falar da hipertensão, vamos falar um pouquinho de gastrite e também sobre câncer, tá? Hipertensão, você sabe o que é isso? Sabe o que é essa doença? Ela é popularmente conhecida como pressão alta. Então a hipertensão é uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa no início, tá? Mas é super séria, tão séria que olha só algumas notícias recentes. Eu trouxe uma aqui para vocês darem uma olhadinha. Covid-19. Cientistas alertam que a hipertensão pode dobrar o risco de morte. Então fizeram com várias pessoas, com vários pacientes com a doença, né, que são hipertensos e que tiveram o Covid, fizeram análises, estudos e já descobriram então que a chance de uma pessoa que não está com a sua pressão controlada morrer com o Covid, ela dobra, tá? Então isso é muito preocupante, né? Se quiser conferir toda essa matéria, tem aqui o link e o QR Code para vocês acessarem depois. Mas essa doença, então, ela é tão séria, que o Brasil instituiu uma data, tá? Que é o 26 de abril, como data de prevenção, dia de prevenção e combate à hipertensão. Qual é o objetivo disso? Alertar a população, chamar a atenção para este problema, né? Que vem, infelizmente, crescendo entre a nossa população, tá? Mas o que caracteriza essa doença? Elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, por isso que a gente fala em hipertensão ou então pressão arterial elevada. O que é isso? O nosso coração, quando ele bombeia sangue, ele manda o sangue para dentro das nossas artérias, que são vasos sanguíneos super importantes. Se essa força com que o sangue entra nas artérias for muito grande, isso é super grave, pode trazer vários problemas e é justamente isso que é a hipertensão, certo? Este aparelhinho aqui, para verificar, aferir a pressão de uma pessoa, tá? Ele funciona da seguinte forma. Então é colocado, né, sobre o braço da pessoa, porque no nosso braço nós temos uma artéria bem importante, tá? E aí tem aquela bombinha, né, que aperta, comprime o nosso braço. Todo mundo, alguma vez que já foi ao médico, já deve ter feito esse teste, né? Já deve ter conferido a sua pressão. E aí o que acontece? Ao comprimir a nossa artéria, o sangue, por alguns instantes, para de passar ali. E quando vai relaxando, soltando aquele ar, o sangue vai voltar a entrar naquela artéria e aí sim, o enfermeiro, o médico, a pessoa que está aferindo a pressão, consegue, né, identificar a pressão, a força com que o sangue daquela pessoa está entrando nas artérias, tá? Qual que é a pressão ideal? Para pessoas saudáveis, o ideal é 12 por 8 ou, lá no aparelhinho, 120 por 80
E esse mmHg aqui é porque dentro do aparelhinho é mercúrio que está presente. Então, milímetros de mercúrio, tá? Por isso essa unidade aí. Mas o normal, é importante sempre a gente saber que é 12 por 8. Se estiver 10 por 6, por exemplo, é pressão baixa. Não é bom também, mas não é tão grave quanto a hipertensão. Quando que uma pessoa é hipertensa? Quando ao aferir a sua pressão, ela estiver acima de 14 por 9, tá? Então, isso é sério, né? Isso é muito preocupante, essa pessoa precisa fazer um acompanhamento e precisa tentar manter a sua pressão no ideal ali, 12 por 8, né? 13, alguma coisa, mas não passar dos 14 por 9. Olha só, tô deixando aqui a sugestão de um videozinho, tá? Do Dr. Drauzio Varella, um vídeo no qual ele mostra com essa animação como que é, né, a pressão elevada, o que ela causa na artéria. Então, depois dá uma conferida, acessa aí o QR Code que você vai conseguir acompanhar toda essa explicação e essa animação que mostra, né, como que a artéria fica em casos de pressão elevada. Tá, a gente já sabe que a pressão elevada, né, quando a força que o sangue entra na artéria é acima do ideal. Mas o que será que causa? Quais são os sintomas, né, sobre essa doença? Vamos pensar um pouquinho? Então tem uma questão aqui para você. Sobre a hipertensão, tente responder. A primeira questão, a letra A, diz o seguinte: quais são os principais hábitos alimentares que uma pessoa tem que estão relacionados ao desenvolvimento dessa doença? A segunda questão aí, a letra B. Quais são os sintomas que o hipertenso vai apresentar? Será que você conhece algum? Tem algum hipertenso aí na sua família? E a questão C. Por que essa doença ela é considerada tão grave e precisa muito ser controlada? O que você acha que pode acontecer com essa pessoa com essa pressão arterial elevada? Tenta responder aí.
Então, olha só, os principais hábitos alimentares relacionados ao desenvolvimento dessa doença é o consumo excessivo de sódio, tá? E lembrando a vocês, o sódio não é só o sal de cozinha, mas ele também está em vários produtos industrializados, tá? O sódio dá um sabor a mais aos alimentos, né? Então tem que tomar cuidado, maneirar. E também o consumo excessivo de gorduras, além do estresse, tá? Então são vários motivos, né? Mas na alimentação é o excesso de gordura e de sódio, principalmente, que vai acabar acarretando aí no desenvolvimento da pressão elevada, certo? Quanto aos sintomas, infelizmente muita gente é assintomático, ou seja, não sente nada, o que é preocupante, né? Porque a pressão pode estar elevada e a pessoa não sabe. Tem gente que relata dor atrás da cabeça, na nuca, tem gente que sente a visão distorcida, tá? Mas muitas vezes, né, como eu falei, pode não ter sintomas, tá? E por que essa doença é tão grave e precisa ser levada a sério, né? Ser feito o controle dela? Porque com essa força que o sangue entra, essa pressão elevada que ele entra nas artérias, essas artérias com o tempo podem ficando mais rígidas, elas podem também se romper, né, e provocar um acidente vascular cerebral, um derrame, um infarto. Então é por isso que é tão importante esse acompanhamento médico, beleza? E sobre a hipertensão, temos um quiz aqui. A alternativa A, ela é uma doença crônica, uma doença, né, que persiste, que fica na pessoa, em que a pressão do sangue está constantemente elevada? A alternativa B, é uma doença do sangue que só pode ser tratada através de cirurgia? A alternativa C, é uma doença crônica em que a pressão do sangue está constantemente baixa? Ou a alternativa D, é uma doença crônica em que os níveis de glicose estão elevados? Então, como nós falamos, o hipertenso é aquele que tem a pressão arterial elevada, ou seja, a força com que o sangue entra nas suas artérias, né, é acima do que seria o ideal, tá? Aqui na letra D, ó, nós temos a descrição de outra doença que nós já estudamos. Níveis elevados de glicose. Você lembra que doença é essa? A diabetes, né? A pressão baixa pode acontecer também, né? Mas não é isso que caracteriza a hipertensão. O nome já diz hiper, quer dizer elevada, certo? Então, por isso que a nossa resposta nesse quiz era a alternativa A, uma doença crônica em que a pressão do sangue está constantemente elevada. Não quer dizer que a toda hora, mas com frequência ela eleva. Olha aqui os sintomas, né? Alguns, além do que eu já comentei aqui. Dores de cabeça pode acontecer, problemas na visão, dificuldades, visão distorcida, dificuldade para respirar, isso é difícil acontecer, mas algumas pessoas relatam isso também, tá? Fadiga, aquele cansaço extremo, dor no peito, dores no pescoço, no ouvido, zumbidos, tá? Sangue na urina, isso aqui é em casos mais graves de pressão muito alta mesmo, tá? E batimento, arritmia, que é um batimento cardíaco fora do normal. A pessoa sente que o coração não está batendo da forma como deveria, né, todos os dias. Esses sintomas são da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Essas imagens, então, se tiver interesse, né, você pode consultar o site lá e lá você vai encontrar muito material sobre a hipertensão. Mais um quiz aqui. Qual das afirmações abaixo é falsa? Temos aqui na letra A.
O diabetes e o tabagismo aumentam o risco de desenvolver hipertensão? Alternativa B. O sedentarismo e o estresse aumentam o risco de desenvolver hipertensão? Ou alternativa C. Não comer alimentos gordurosos e reduzir o sal aumentam o risco de desenvolver hipertensão? Qual delas está errada? Então, esse quiz aqui estava fácil, né? Diabetes é uma doença que sim, ela aumenta as chances de desenvolver hipertensão. O tabagismo, o hábito de fumar também, tá? A fumaça com tantas substâncias químicas afetam o fluxo sanguíneo, tá? A questão do sedentarismo, não fazer nenhum tipo de atividade, se estressar demais, tudo isso vai favorecer o surgimento dessa doença. Mas se a gente reduzir o consumo de gorduras e de sal, a gente diminui as chances de ter essa doença e não aumenta, né? Então a nossa alternativa errada aqui era a letra C. Continuando então, outra doença que também pode ter relação com os hábitos alimentares é a gastrite. Já ouviu falar dela? A gastrite é o seguinte: nós temos no nosso estômago um ácido que vai digerir os alimentos. E nós temos uma mucosa, quer dizer, uma capinha protetora que mantém o nosso estômago isolado, né, para que ele não se queime com esse ácido. Agora, dependendo do hábito alimentar da pessoa, do tipo de alimentação que ela tem, tá? Além de estresse, outros fatores também, ela pode vir a desenvolver, olha só, uma inflamação nessa mucosa, nessas paredes do estômago. E aí o que vai acontecer? Ela vai sentir dores, aquela sensação de queimação de fogo no estômago, né, que a gente chama de azia, tá? Muitas vezes a pessoa vai ficar arrotando, indiferente do que ela come, né? Ela vai acabar se sentindo aqueles sintomas de indigestão, tá? E principalmente essa queimação. A inflamação na mucosa, ela pode ser facilmente tratada no início, tá? Com pequenas mudanças nos hábitos alimentares, tirar um pouco da gordura, né? Não consumir, por exemplo, alimentos muito ácidos, tá? Mas, mais do que isso, né? A pessoa precisa fazer um acompanhamento, porque se ela não cuidar, esse problema, que era um problema simples, pode virar feridas no estômago, que nós chamamos de úlceras, tá? Então é bem importante, né, ao sentir qualquer incômodo frequente no estômago, tá? A gente consultar um médico, né, para verificar aí se tem algo de errado com as paredes do nosso estômago, certo? E temos aqui uma questão. Com base em tudo isso que a gente falou até aqui, em aulas anteriores, nesta aula também, sobre os nutrientes, sobre alimentação saudável e sobre bons hábitos, tenta responder aí. A pergunta A: que tipo de alimentos a pessoa com gastrite ela deve evitar? Eu acabei já citando alguns, então tá fácil, né? Que tipo de alimentos ela deve priorizar na sua alimentação? E por que é importante ela tratar esse problema ainda no início? Tá bem fácil, porque a gente acabou de falar de tudo isso, né? Então responde aí.
Então é o seguinte, o tipo de alimento que ela deve evitar: alimentos muito gordurosos, alimentos muito ácidos, refrigerantes, alimentos muito açucarados, tá? Alimentos que ela deve priorizar, não só ela, essa pessoa com gastrite, mas todos nós. Alimentos mais naturais, menos industrializados, né? Porque aí tem menos conservante, menos aromatizante, menos coisas químicas criadas pela indústria. E por que é importante ela tratar desde o início? Para que isso não vire uma úlcera, uma ferida no seu estômago, ou ainda pior, para que isso não possa gerar um câncer no estômago, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre câncer, tá? Primeiramente, deixar bem claro aqui, nem todo tipo de câncer está ligado à alimentação. Existem vários fatores: fumar, né, o tabagismo, o estresse, fatores genéticos, a pessoa pode ter herdado algum gene que causa o câncer, ela se expor à radiação, a produtos tóxicos, então tem muita coisa que pode causar o câncer, tá? Mas, olha só, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, através de vários estudos de muitos anos, 35% dos casos de câncer estão ligados à alimentação da pessoa. Isso é bem significativo, né? Alguns desses cânceres, por exemplo, esôfago, que é esse tubo que conecta, né, a boca ao estômago, no próprio estômago, no intestino, nas mulheres o câncer de mama. Então olha só aqui uma campanha, inclusive, ó, mais alimentação saudável, menos risco de câncer de mama. Nos homens, câncer de próstata. Então vários tipos de câncer podem sim, entre outros fatores, ter também como, né, uma das causas aí a alimentação. E aí eu trouxe aqui para vocês, mas depois você pode acessar isso com mais calma, que lá tem muita mais coisa do que eu pude trazer nessa aula, né, por questões de tempo, um material do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tá? Então, pelo QR Code você tem acesso aí a essa página. Lá no site do INCA, tá? Nós temos diversas verdades e mitos sobre a questão do câncer e a alimentação. Então, eu trouxe aqui só para você, né, ficar aí com curiosidade para acessar lá depois. Olha só, o excesso de gordura corporal aumenta o risco de ter câncer. Será que isso é um mito ou é verdade? Verdade. Então, ó, o excesso de gordura provoca alterações hormonais, provoca inflamações nas células, tá? Inibe o bom funcionamento das células do nosso corpo, pode provocar vários tipos de câncer, como no fígado, no esôfago, no intestino, tá? Nas mulheres de mama, nos ovários. Então, são vários tipos de câncer que já foram, né, estudados e tem relação sim com excesso de gordura, de excesso de peso corporal também, tá? Então, isso não é um mito, isso é uma verdade. Mais um aqui para vocês darem uma olhadinha. É possível evitar o câncer a partir da alimentação. Será que isso é um mito ou é uma verdade? Também é uma verdade. Então, segundo as pesquisas, tá? Todos os médicos, pessoal que trabalha no INCA, né, fizeram este material, produziram. Então, olha só, as escolhas alimentares são muito importantes. Enquanto alguns alimentos podem ajudar o nosso corpo a produzir anticorpos, a manter a imunidade e a defender contra o câncer, alguns podem favorecer o surgimento dessa doença, tá? Então, depois confere lá. Ó, eles dizem aqui que o ideal, né, é comer pelo menos 400 gramas de vegetais por dia, entre eles, né, frutas, legumes, hortaliças. Então, além desse conteúdo, tem muito mais coisa lá. Então, acessa lá depois, que com certeza vai ser uma leitura muito interessante. Aqui também é um material de divulgação do INCA, tá? Então, olha só a campanha deles. A alimentação saudável protege contra o câncer. Ela deve ser variada, equilibrada, saborosa e respeitar as culturas. Lembra que nós falamos sobre isso também? E proporcionar prazer e saúde. Frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões, são alimentos que protegem contra o câncer, certo? E aí, claro, nós também já falamos em outras aulas, se puder priorizar pelos orgânicos, aqueles livres de agrotóxicos, melhor ainda. A saúde agradece. Questão aqui.
Afinal, o que seria na prática? Agora você já sabe, nós falamos várias aulas sobre nutrição. Então, o que seria na prática uma má alimentação? Escreve aí. Então, uma má alimentação, claro que a sua resposta pode ser diferente, existem várias possibilidades para responder essa questão, tá? Mas basicamente, uma má alimentação é aquela em que faltam nutrientes, tá? Uma carência de nutrientes, uma carência, por exemplo, de ingestão de frutas, de legumes, tá? Uma pessoa que quase não come fruta, legume nenhum, é uma alimentação ruim. E principalmente que tem um consumo em excesso de gorduras ruins, como a gordura trans, de açúcares e de sódio. Ou seja, a pessoa que vive dessas guloseimas, que todos nós gostamos, é claro, né? A pessoa que vive só disso é uma alimentação ruim. A gente pode comer, sim, né? Mas cuidando aí para não comer tudo isso em excesso. Mais um quiz aqui. Entre as doenças relacionadas à má alimentação, que nós já falamos sobre todas elas, podemos citar todas elas, menos a alternativa A, diabetes, a B, hipertensão, a C, pneumonia ou a D, o escorbuto.
Então, a gente conversou sobre várias doenças ao longo dessas aulas, né? E com certeza você acertou essa. Diabetes, principalmente, né? Pode ter causas genéticas, mas principalmente pela questão da alimentação rica, né? Em carboidratos simples, açúcares, tá? Hipertensão tem também relação, sim, com a alimentação. A gente falou isso agora há pouco, né? O excesso de sódio e tal. O escorbuto, vocês lembram? É a carência da vitamina C, a doença dos marinheiros. E a única que não tem ligação com a alimentação é a pneumonia, tá? Que é uma infecção que a gente pode pegar pelo ar, né? Que pode ser tanto por bactérias quanto por vírus. Então, claro que manter uma alimentação saudável pode evitar também a pneumonia, porque aí nós temos uma imunidade muito melhor. Mais um exercício aqui para você pensar um pouquinho. Olha só. Analise as informações nutricionais, então nós temos duas tabelas nutricionais, aquilo que vem, né, no rótulo dos alimentos, que diz quanto de carboidrato, de calorias, de açúcar, de sódio, de gordura, proteína, todas as informações daquele alimento. Aqui nós temos duas tabelas e aí eu quero que você chegue a uma conclusão. De qual desses dois alimentos o hipertenso, a pessoa que tem pressão alta, deve optar? Mas você não vai simplesmente dizer se é alimento 1 ou 2. Você precisa justificar como você chegou a essa conclusão. Vamos lá?
Então vamos dar uma olhadinha na tabela. Olha só, o alimento 1 e o 2, em termos de calorias, é praticamente a mesma coisa. Em termos de carboidrato, também. Proteínas, o segundo tem um pouquinho menos proteína, mas olha só o que é importante. Em relação ao primeiro alimento, o segundo tem menos gorduras, tanto as gorduras totais quanto as saturadas, todos os tipos de gordura ó, tem menos no alimento 2. E mais importante ainda, olhar a quantidade de sódio nesse alimento. Se a pessoa é hipertensa, ela tem que economizar na gordura e no sódio. Então, olha só, o alimento 1, 1.262 miligramas de sódio, enquanto que o alimento 2, 612 miligramas de sódio. Então, é quase que, né, ali a metade. Então, ela poupando gorduras e sódio, com certeza isso vai estar refletindo para fazer a manutenção adequada ali da sua pressão arterial. Por isso que essa pessoa deveria optar pelo segundo alimento. Então, lembra que eu já comentei com você? A gente deve ser crítico em relação aos alimentos. Nós devemos analisar as tabelas. E não é só pela questão de caloria, mas principalmente pelos nutrientes que nós estamos fornecendo ao nosso corpo, certo? Algumas curiosidades eu trouxe aqui para essa nossa aula. Olha só, você sabia que uma alimentação equilibrada, ela impacta não só na saúde física, mas ela também altera o nosso humor, a nossa felicidade, ou seja, ela mexe com a saúde de uma forma integral. As frutas são ricas em triptofano. O que é esse nome esquisito aí? Esse é um aminoácido, tá? Que ele é essencial para que o nosso corpo consiga produzir um hormônio que faz a gente se sentir bem, alto astral, feliz, de bom humor. Então não pode faltar triptofano na nossa alimentação. E por meio das frutas a gente encontra ele, tá? Não só das frutas, em outros alimentos também, já vou te mostrar. A questão da alimentação saudável também vai prevenir e diminuir o estresse, tá? E ajudar também no sono e no crescimento, né? No caso de vocês aí, adolescentes, até o crescimento é influenciado por uma boa alimentação. Olha só os alimentos que contêm triptofano, então, como eu já falei, as frutas, os vegetais escuros, as oleaginosas, tá? Grãos como aveia, né? Cereais, o chocolate, mas não é qualquer chocolate, tá? Quanto mais amargo, mais triptofano ele tem e menos gordura ele tem, tá? O mel, a canela, alimentos ricos em ômega 3, tá? Então, peixes, alguns óleos, no ovo também e na pimenta. Então, são vários alimentos que contêm o triptofano e se você comer esse triptofano, você vai produzir a serotonina. A serotonina é o hormônio que é responsável por fazer a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz. Então, a alimentação vai muito além do que só a saúde física. Ela mexe também com o nosso emocional, o nosso humor, o nosso astral. E aí, vamos fechando mais uma aula. Essa é a nossa aula, então, né? Nós chegamos até aqui com várias outras aulas falando sobre nutrição. Então, conhecemos agora os nutrientes que o corpo precisa, onde que a gente encontra cada um deles, para que eles servem, né? O que eles fazem, o que acontece se faltar ou se comer em excesso, tá? Nós já sabemos os princípios de uma alimentação saudável, o que dá para melhorar aí na sua alimentação, no seu dia a dia e também da sua família. E nas nossas próximas aulas, então, agora estamos prontos para entender sobre o sistema digestório. Como é que é o processo que faz o nosso corpo absorver, aproveitar tudo isso dos alimentos. Então, te espero na nossa próxima aula, tá? E lembre-se sempre, a palavra, quando a gente fala em alimentação, a palavra que tem que estar sempre na nossa cabeça é equilíbrio. Nós podemos sim comer, às vezes, dar uma exageradinha, aproveitar alguns momentos, comer algumas guloseimas, né, que são muito gostosas, mas equilíbrio, nós não podemos viver só delas, certo? Faça boas escolhas sempre que você puder, vamos cuidar da nossa maior riqueza, que é a saúde. Sem saúde a gente não tem nada, não é mesmo? Então, agradeço a sua atenção, se cuida aí da sua família, tá? E até a nossa próxima aula.